Bem, boa tarde para todas e todos. Eu sou a Célia Regina Nunes das Neves e nossa instituição ainda é uma criança, uma menina de 10 anos, a gente reconhece assim e agradece muito o incentivo que para essa criança nascer, a Érica deu bastante, porque naquele momento as resexes marinhas ou as populações extrativistas costeiras marinhas, elas estavam organizadas nos seus estados, nos seus municípios, nas suas resexes, mas elas estavam desencontradas. A gente costuma dizer, porque a gente recebeu uma crítica, dizer, está acontecendo isso com vocês porque vocês estão desorganizados. E a gente entende que não, a gente estava desencontrados, né? Desarticulados talvez. E aí, nesse vai e vem, aí acaba que a gente vai se encontrando e estamos construindo, estamos a confrem. E a gente veio aqui com muito prazer, agradece o convite e vem trazer assim, um pouco desse nosso modo de como é que a gente se vê na natureza, ou a natureza do ser, o ser da natureza. E então a gente vê que é nas práticas de cuidado com a troca de energias no ambiente livre e protegido. A gente compreende que o ambiente ele só é protegido se ele está livre. Se ele não estiver livre, ele não está tão protegido. E aí nós temos que a gente fala da questão do cuidado, parteira, bezedeira, enfim, é uma sábia que está sempre ali para cuidar, para orientar, para ajudar. E começa esse modo de vida assim. Geralmente se usam sempre um galinho de planta para benzer, né? Te benzo, João, Maria, de vivo, de morto, de mal acompanhado, né? E aí vai discorrendo as preces, as orações e os desejos para que as pessoas vivam. Mas o que é isso? Como é que a gente entende, né, esse cuidado como essa relação mesmo de afeto, e que não é só entre pessoas. Eu ficava olhando nas apresentações de ontem e de hoje, quando a gente sempre via uma foto de uma parenta indígena, né, com o seu bebê no colo, mas também amamentando ali um animal, né, que a gente chama de do sirimbabo. Então, alimenta, e eu quero me concentrar aqui um pouco assim para falar bem o meu pujubê, sabe? É uma língua assim que a gente desenvolveu lá na família, que então a gente vê os sirimbabos e tem essa relação, né, com a planta toda, até porque quando eu vou tirar o galho da planta para qualquer uso, seja para fazer um chá, seja para benzer uma criança ou para fazer uma maceração, qualquer tipo de uso que eu vá fazer com ela, eu tenho que primeiramente conversar, convidá-la para estar comigo ali para aquele determinado fim. E se a gente não fizer isso, a gente não tem uma relação de afeto. E ao mesmo tempo, a gente vai falando da nossa identidade. Porque por que eu me manifesto dessa forma a partir do momento, se eu não me manifestar naturalmente, né? Chega lá e bom dia, boa tarde. A primeira coisa, quando eu chego em casa, eu vou lá olhar o resto de planta que eu ainda tenho por lá, porque não dá tempo de cuidar mais, né? Que a gente tem que cuidar de outras coisas também. Mas vou lá dizer, me dá satisfação. Olha, acabei de chegar, está por aqui, porque quando eu preciso delas, elas estão à minha disposição. E assim não é só com as plantas, mas com qualquer outra situação que a gente vai tentando e passando isso
para as gerações. O meu endereço é o mesmo, desde que meus avós casaram em 1930, comunidade do bairro do Marizal. E ali a gente já viu tantas pessoas irem, algumas vão ficando as outras, e a gente vai se manifestando ali, naquela relação de convivência, e um ajudando o outro da maneira que pode. Tá bom, obrigada. A gente tem ali, eu trouxe aquela imagem que está no centro, que é dos guaiamuns, porque é uma das espécies que está na planilha de extinção. E quando a gente fala que o ambiente ele tem que estar livre para a gente viver nele, livremente, e aí ele estará protegido. E nós temos ali todas as resexes marinhas, essas são do Pará. É a imagem que a gente tem, né? Ali as resexes marinhas do Pará, não estão todas as 12? 3, 6, 9, 12, estão as 12. E tem mais duas que estão em processo de criação e não foram decretadas. E um pouco dos bosques de manguezais. E a gente vive ali. Por que essas espécies e tantas outras estão em extinção? A gente vê que elas aparecem em extinção e a responsabilidade sempre cai em cima da gente. Está em extinção porque estão capturando demais, estão tirando demais, mas só olham naquele lado ali, naquele momento que está essa situação da extinção. E a gente olha para esses animais, a sua beleza, mas a gente vê a discussão direta ali na reunião do conselho, antes de eu vir para cá, do Conselho Deliberativo da Mãe Grande, a pauta lá da questão da anuência para construir um pontilhão por conta do turismo, né? A salvação da pátria, a solução, a panaceia para todos os males é o turismo. Mas a gente vive aí nessa situação de que a gente sempre viveu nesse ambiente, né, nesse maretório aí, nessas áreas. Não sei onde é que tem aquela luzinha vermelha aqui. Aqui. Né? A gente vive aqui nessa área aqui, ó. Isso aqui é Marajó, a primeira resex marinha. Essa experiência maravilhosa de modalidade ocupacional de territórios ocupados que a gente ocupa ao longo desses tempos. E para cá é o Salgado Paraense todo, está vindo, e para ali já é a área dos Caetés, que a professora deve conhecer muito bem, né? Desde a pérola dos Caetés, lá que é Bragança, e vai até lá a fronteira com o Maranhão. Então, toda essa mobilidade aí, a gente chega até no Iapoque, até nas fronteiras com a Guiana Francesa. Tem essa relação aí afetuosa com o mar, com o vento, com o sereno. E tem uma série de questões sociais que está ali no ambiente, que passa a ter em função de uma série de outras questões. E aí a gente se depara com a questão das espécies ameaçadas e com a ameaça também maior dos bosques de manguezais. E esses ambientes, para nós, eles são singulares, os seus valores, desde a relação nossa com o uso da planta, porque se eu adoecer aqui dentro do mangal, tiver uma diarreia lá, eu me curaria tempos atrás com a própria raiz do mangueiro. Hoje eu não consigo mais. É por conta de uma série de outras coisas, de poluição, uma delas. Mas toda essa relação que a gente tem, vem aqui para baixo, a gente vê o parente ali, né, tirando o caranguejo, até o formato das nossas canoas e como a gente fica vigilante, né, fica olhando e contemplando, buscando, né, a sabedoria, a orientação em determinadas horas. E a gente tem o costume de dizer assim, olha, 6 horas, acende a luz que a Nossa Senhora está passando nas casas. Isso é sagrado. Isso é da nossa natureza.
E teve até uma vez que um parente brincando disse, acende, ela que paga a luz. Eu digo, olha, não fala bobagem, que tu não sabe. De repente o dinheiro vem por ela. A gente estava agora lá em Arraial do Cabo e estava observando as canoas deles. Então, o formato dessas vigas que tem por dentro da canoa deles é diferente da nossa. Então, às vezes, até isso, a gente tem uma questão aí muito sagrada para ver como é que a gente se relaciona aí, e a gente se identifica muito com a questão como nós somos as populações das águas. E é sempre aquela questão das nossas memórias, porque a gente pensa que até o nosso modo de falar, como a gente se compreende, é resistência. Se de repente eu digo, olha, bora ali, a gente vai se preparar para a Semana Santa, e a gente vai ter que salgar peixe, a gente vai ter que organizar um avoado, e então isso são formas de resistência da gente continuar, da gente seguir, da gente ter essa memória. E isso para nós, ela é histórico. Lá a gente tinha a benzedeira, bem aqui, nós é um botão que isso. É esse aqui do meio que eu gostaria de juntar, de acionar, mas não está funcionando. Embaixo. Aqui embaixo? Aqui. Tá. o apontador, né? O apontador. Tá bom, obrigada. Bem aqui, essa foto é lá da Resex Marinha de Maracanã. Então a gente traz aqui essa questão, por que a gente fala ali da relação afetiva, do afeto da mulher, da mãe que cuida da tia, da avó, da irmã, da madrinha, da relação aqui, a gente está tirando o Sirnambi ou Sarnambi, como se entende. Lá a gente tinha ela benzendo, e aqui nós temos ela vendo uma mulher grávida, olhando, cuidando como é que está a situação desse bebê aí na barriga da mãe. E aqui está, olha, a irmã da grávida e a filhinha da grávida também observando. Então isso é uma questão da vida, que ela está interligada com tudo isso, com a conversa. E essas coisas aqui, ninguém está fazendo nada de amoral, de imoral, de nada, a não ser a relação de transferência dos conhecimentos, dos saberes que ela se dá nessas relações de afeto, de convivência. Isso aqui é uma reunião, que era uma capacitação que estava acontecendo lá na Casa do Pescador, da nossa Resex. E esse era o momento mais sagrado para nós, que é o avoado. A gente faz o fogo e cada um vai lá, pega seu peixe. E a gente já traz um pouco de feijão, de arroz e outras coisas. E cada um pega o seu peixe e vai assar, que é o avoado. E depois cada um lava seu prato, porque é a lei da praia. Então é assim que nós trabalhamos. E a gente sente que esses povos, historicamente, eles são discriminados. Maioria negativamente. Algumas vezes positivamente, como agora. Né? A gente está aqui dentro de uma discriminação positiva, mostrando como é a nossa vida e que a gente não tem interesse nenhum de mudar. O que nós queremos é acrescentar ciência e tecnologia nela para melhor se envolver. Porque a gente vive e somos grupos de famílias, de povos e comunidades tradicionais. Vivemos nesses territórios ancestralmente ocupados e eu falei que eu estou lá desde 1930. A minha mãe, essa aqui, ela nasceu em 34 e eu nasci em 56. E as minhas netas nasceram já agora, a última nasceu em 2016. E quando a gente fala aqui nessa questão historicamente, aí eu pergunto assim, que a gente diz assim, olha, nós não vamos abdicar da comunidade científica. A gente precisa muito dela. Quem vai nos capacitar? Quem vai nos orientar? Quem vai nos dar, né? Quem vai orientar o nosso rumo? Então é uma troca.
É a pedagogia do Paulo Freire, que lá nós chamamos de pedagogia da maré, do meu padrinho Valdemar Lourdes Vergara Filho, como ele se conduzia com a gente. Então, quando a gente fala nesse historicamente, aí eu pergunto assim, a ciência comprovou que a mulher mais antiga deste país, que agora se chama, né, que é um país, tinha 12 mil anos, cujo crânio foi batizado de Luzia lá, e pegou até fogo, né, lá no Museu Nacional de Rio de Janeiro. Qual é o tempo da minha ancestralidade? Da nossa ancestralidade? Alguém já pensou nessa natureza ancestral? Ai, meu Deus. Eu já olhei ali para o vereador, já estou preocupada. Então, essas populações, nós que somos operários de uma grande fábrica de alimentos, cujo maior patrimônio da humanidade está dentro dela, que é a maior faixa contínua de manguezais do mundo, do Amapá, e pega até um pedacinho do Ceará. Vem Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, chega até um pedacinho. Esse ecossistema, essa natureza, por que é? Como é essa natureza? Se a gente se baseia pelo estralar do trailoto, né, pelo canto da saracura, quando ela começa a se animar lá, são os nossos relógios biológicos ou ecológicos que nos acionam para nossas horas. E a gente vive num mundo, saiu uma foto daqui e voltou, que ainda tem muito dessas moradias assim, desse formato aqui, só mesmo essa choupana. O saneamento ainda é nesse formato aqui, banheiro. E a gente vê nos parentes aqui, nós ainda temos a mesma estrutura de pesca de curral. E agora eles dizem que essa estrutura, que é historicamente, é milenarmente açoriana, será que é isso que está açoriando? Ou será que foram as perfurações do poço de petróleo lá fora, que jogou toda essa quantidade mais para cá, para assorear o ambiente marinho e dificultar a questão toda? E aí a gente se depara com toda essa beleza, essa singularidade que eu falei aqui, e que nós dizemos que ali a gente vive nesse ambiente livre para produzir direitos, sobretudo a riqueza da alimentação e os direitos do território, é um maletório, mas a gente tem uma violação cruel, que já foi dito aqui pelos técnicos, que é nada mais nada menos do que transformar toda essa riqueza ambiental onde nós estamos, que nós ocupamos milenarmente, somos os legítimos donos, mas elas são transformadas nas commodities por conta da financeirização e que ela nos atinge. Tem um tal de empréstimo de compulsório, né? Alguma coisa assim que eles fazem, que as pessoas ficam se endividando cada vez mais por conta disso aí, ao invés de ter um financiamento de qualquer política pública específico para essas populações. É disso que a gente precisa para continuar vivendo, mas aí na parceria, né, concomitante com as instituições de pesquisa, as universidades, todas elas, as públicas, as privadas, as rurais, para nos ajudar e orientar, nos dar mesmo o horizonte disso para a gente continuar nesse momento. E a gente tem essa preocupação, né, do mercado. Que mercado é esse que não nos alcança, só nos marginaliza? Porque ele avança para nossas áreas, ocupa de forma desorientada, ele pega, quando chega lá, nos expurga, e aí vem se formar as populações de rua, os grandes bolsões de pobreza extrema, e esse mercado promove, resolve tanta coisa que bota milhares de pessoas para disputar espaços com as aves de rapina, com todo o carinho que eu tenho por elas. Porque senão, imagina se alguém conseguiria viver se não fossem os nossos irmãos urubus. Principalmente os de cabeça vermelha, que eles têm um significado muito importante para nós lá nos manguezais.
muito. E aí a gente vê tudo isso que a gente fala, né, dos ambientes, da busca, do uso das plantas, da água da maré, de todas essas coisas todas, tem uma outra singularidade, uma diferença. Essa é a grande diferença que a gente clama pela visibilidade, que é o nosso horário laboral. Costumamos sempre perguntar que horas é que abre o ICMBio? Mas sabe que por casa mesmo, né? Que horas começa o funcionamento do ICMBio? Que horas encerra? Então, aí a pergunta, que horas começa a escola? As populações extrativistas costeiras marinhas, elas têm um alto número, um alto índice de pessoas semi-analfabetas, sem escolaridade nenhuma. Isso não é porque a gente é burro que a gente não sabe. Porque a gente tem visibilidade, sabe pensar uma barca, uma canoa, sabe planejar uma série de coisas. É porque o nosso horário de laboral não é compatível com esse modelo que está. A maré não enche e vaza todo dia às 7 horas da manhã. Ela tem a sua própria dinâmica. E é essa diferença pela qual que nós queremos ser reconhecida, que é o nosso horário laboral. Aí a gente tem aqui, olha, isso aqui é a pescadinha agó, que eles chamam, né? Ultimamente a agó tem chegado bastante, que tem se tornado mesmo a espécie de interesse social maior, e tem muitas outras. E essa que nós temos a cultura da Ibiara e da Panema. E na Panema nós temos a saruagem. A Panema nada mais é do que o azar. A partir do momento que eu desconfio da Ibiara, que o meu irmão disse, deixa eu pagar teu almoço hoje. E eu digo para ele, não pode. Aí eu estou desconfiando da Ibiara dele, eu vou deixar ele Panema. E se o parente está Panema, com certeza a mulher dele engravidou, está bem grávida. E aí a saruagem, meu irmão, diz para ele não mexer nas panagens de rede dele. Isso é lá a vivência da gente. De igual forma, se morrer o meu parente, 8 dias eu não tenho que tocar nada dos meus apetrechos, porque senão apodrece tudo também. E essas coisas existem. E essa aqui foi a mistelinha que me ajudou a colocar, e a que os homens estão carregando, aparecia por inteiro, mas está aqui só o corpinho do São Pedro, que eu comecei no movimento social em 1980, em 18 de maio de 1980, e sobre a CONCEBES, né, as comunidades eclesiais de base, num domingo de maio, que estava lá um movimento de camponeses, né, num ato cívico-religioso, e a gente trouxe as companheiras aqui para mostrar, porque isso é a força. O São Pedro é pescador. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Isso é muito forte para nós. No litoral inteiro do Brasil estava São Pedro mobilizando e movimentando todas as pessoas. E aí a gente ficou aqui pelo meio do caminho, mas a gente quer trazer essa questão do gênero que foi colocada hoje e da soberania alimentar acima de tudo. Nós estamos no mês de julho, só para fechar. Então, dentro da questão do mês de julho, para nós, a gente não mexe com as plantas. Não tira o leite do Amapá, não tira o leite da sucuba, não tira o leite da ucuba, não tira o leite do karatepê, nem mesmo porque a gente usa para fazer os emplastros, né, da dor na costa, dor no peito, rasgadura, enfim, a reza aí usa. Mas às vezes a gente ainda entra e compra os salopas. E porque a gente acaba entrando, né, no mercantilismo. Porque esse mês de julho, a gente diz que as plantas estão envenenadas. Mas a importância da natureza, que é o momento do seu descanso ou da sua florada. A gente passa aí e vê os ipês todos florados, né? E a gente precisa ter esse respeito com ela. É como uma mulher grávida, que daqui a pouco ela está fornecendo produto para as abelhas, depois ela vai dar os frutos. Mas a gente vê aqui uma mulher amamentando seu filho, e a gente lembra do que aconteceu lá no Mato Grosso, que o leite materno estava intoxicado com os agrotóxicos.
Então, hoje, as nossas plantas, elas não estão só envenenadas, que houve aqui uma apresentação que diz que é o terror, né? Que a gente faz o terror até para proteger. E a gente tem essa compreensão. Mas para a gente a soberania alimentar, ela só será soberana, naturalmente soberana, só terá a natureza da sua soberania se respeitada for, contra todas essas questões que a gente colocou aqui muito superficialmente, que tinha muitas coisas. E eu quero encerrar mesmo agora, com certeza, falando do assobio. O assobio é o sinal da feiticeira, que a gente morria de medo, temia a feiticeira. Porque a própria questão da religiosidade trouxe isso. As feiticeiras, as bruxas, sempre era aquela coisa, desde a época da Inquisição, enfim. Mas a gente percebe, o professor Camilo Viana, da Universidade Federal do Pará, nos anos 80, trazia essa elucidação para nós, né? E aí a gente escreveu assim, ontem mesmo, bem antes, eu até conversava ali com a outra Érica, e a Érica puxava a orelha, porque quando falaram aqui na mesa do assobio, a gente já estava com isso aqui escrito. Viva os maretórios, porque isso aí que a gente vê em outras coisitas mais que tem nisso tudo, para nós são os maretórios, que é a universalidade da nossa vida. Por isso que a gente quer a Universidade Livre do Mangue, que não é a universidade clássica. Ao contrário, é um formato de parcerias da nossa ciência empírica, junto com a ciência verdadeiramente que leva a isso. Então, viva os maretórios e seus valores. Viva seu povo e suas imbiaras, zelando seus saberes pajoaras. Viva seus fazeres parauaras. A feiticeira renasce com seu assobio, para ancorar seus valores, sua cultura, na parceria com os servidores e o ICMBio. Muito obrigada.